Amém, meus irmãos, graça e a paz. Amém. Da parte do nosso Senhor Jesus. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado. Vamos fazer uma oração, mesmo de pé. Aí depois os irmãos vão se assentar para a gente refletir na palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade nobre que o Senhor nos dá nessa manhã de cultuar o Senhor como igreja do Senhor aqui reunida. O Senhor nos disse na tua palavra que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor está. E nós temos certeza absoluta da presença do Senhor no nosso meio, da palavra viva e da celebração que faremos ao seu nome aqui, lembrando da tua obra em nosso favor. Receba o nosso coração como oferta maior, entregando diante de ti esse período de louvor tão agradável, onde entoamos e agradecemos ao Senhor pela tua infinita bondade, dizemos o quanto o Senhor é santo, o quanto que o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor tem cuidado de nós e como é bom te pertencer. E nesse momento nós pedimos a direção bendita do Espírito Santo, a tua inspiração, para que a tua palavra venha iluminar os nossos olhos, venha nos encher de esperança e venha nos alimentar, porque quem de ti te alimenta, por ti viverá, como o Senhor mesmo disse. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Amém, graças a Deus. Hoje eu queria meditar num texto famoso, de Jesus. Na verdade, a narrativa da ressurreição de Jesus, narrada pelo Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos falar um pouco sobre 4 experiências com Cristo ressurreto. É interessante demais como que fé é experiência. Fé não é um conhecimento, não é um sentimento. Fé é uma atitude e é uma experiência. E eu acho isso muito interessante, porque a gente vive um fenômeno muito curioso no Brasil. Eu me converti ao Senhor Jesus no ano de 1999, então já tem um tempinho aí. E para você ter uma ideia, quando a gente se convertia lá na década de 90, o Brasil tinha apenas 9% da população brasileira era evangélica. Isso significa dizer que tinha aí pouco mais de 10 milhões. Hoje as pesquisas apontam que a gente tem em torno de 65 a 70 milhões de evangélicos no país. Muito interessante, esse salto. Tanto é que a projeção, essa é uma pesquisa apresentada pela BBC, pelo jornal BBC, e ele vai apontar que até o ano 2030 o Brasil vai ter mais evangélicos do que católicos. Olha que curioso. Para você ter uma ideia, esse fenômeno para acontecer na Europa, a descatolização da Europa e a conversão em massa do protestantismo demorou séculos. Então o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito singular mesmo, muito emblemática. Então a gente tem um crescimento muito considerável, A gente pode ter aí em torno de mais de 35% da população hoje, já se dizendo evangélica. É interessante, isso é muito bom, para se ter uma ideia, abre-se no Brasil hoje 17 mil templos por dia. Impressionante, 17 mil templos, é isso mesmo, não, 17 por dia, eu exagerei, desculpa, meus irmãos. 17 templos por dia, 17 mil não, Então, mas mesmo assim é muito considerável, 17 templos por dia abre-se no Brasil, e o resultado toda essa massificação chama atenção porque a gente não está falando só de adesão religiosa, de mudança, inclusive, as últimas pesquisas também do censo começam a apontar que está tendo uma grande transição religiosa no Brasil. Mais de 35% ou 40% da população já mudou de religião em algum momento. Isso é muito interessante. Mas, Samuel, por que você está falando esse monte de informação para nós? Para te dizer o seguinte, que a fé cristã, o discipulado de Jesus, o convite de Jesus, não é para uma adesão religiosa, onde você muda de religião. Minha mãe usa muita expressão, se fulano de tal passou para crente. Você já ouviu essa expressão, converteu, passou para crente. Mas a experiência com Jesus era muito mais profunda do que uma mudança de religião, onde você vai mudar hábitos, vai mudar roupa, vai mudar comportamento. É algo muito mais de dentro para fora do que necessariamente algo externo. Isso é interessante, porque no meio dessa grande massificação de gente convertendo, a gente tem um fenômeno que até então não existia no Brasil, que são os evangélicos não identificados. Alguns vão se dizer, não é desviados, é não identificados com nenhuma denominação. Alguns vão falar que são desigrejados,
Outros vão dizer que são evangélicos não praticantes, não evangélicos não praticantes. Isso não existia no protestantismo, isso era muito comum. No catolicismo, eu sou católico, mas eu vou na missa só no batismo de alguém, de uma criança, ou eu vou lá na Páscoa, né? E agora esse fenômeno começa a acontecer também na igreja evangélica brasileira. Isso vai mostrando que adesão a uma questão religiosa não necessariamente condiz com uma experiência com Cristo. Não condiz necessariamente com o convite do discipulado de Jesus. Porque Jesus, quando ele começa a pregar, ele não faz uma nova religião. Ele propõe um relacionamento com ele. Ele fala, vem e me segue. Ele não propôs um curso. Vamos falar aqui agora, eu vou falar assim, vou fazer uma nova teologia de Cristo. Ele não propôs esse tipo de relacionamento. Ele propôs, olha, vão andando comigo e na experiência comigo, você vai ver que o reino de Deus está presente a partir da minha pessoa, que Deus não está tão longe, que não existe uma burocracia enorme para buscar a Deus, e que você pode agora, no relacionamento comigo, experimentar quem Deus é. É por isso, por exemplo, que quando Jesus começa a ensinar, todo mundo fica maravilhado com as palavras dele, mas quando ele faz sinais, suscita perguntas, que está para além de uma teoria. Quem é esse que o mar e as tempestades obedecem? Ele expulsa um demônio. Quem é esse que até os espíritos imundos obedecem? Até chegar um momento que o próprio Cristo quer saber dos seus discípulos se eles estão aprendendo com ele muito mais do que uma teoria religiosa. Se está aprendendo com ele a vida. Quando ele vai perguntar, olha, muitos estão dizendo aí que eu sou um profeta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Uns vão falar que é Elias, outros João Batista, e Pedro vai dizer, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o convite de Jesus para ser cristão de verdade, para ser discípulo de Jesus, é um convite de relacionamento, não é um convite de adesão religiosa, porque não teria discípulo não praticante no discipulado de Jesus. Não teria discípulo não praticante. Por isso que eu trouxe muitas essas informações, porque espiritualidade cristã genuína, ela é experiência, não é uma mera adesão religiosa. Isso é importante para nós. Uma frase de Lutero, Martinho Lutero, que eu gosto muito, ele fala que religião não é conhecimento teórico ou doutrinário, mas sabedoria nascida da experiência pessoal. Por isso que quando Jesus encontra Nicodemos, um grande mestre de Israel, ele fala, poxa, você sabe tantas coisas e não sabe o que é nascer de novo? Ele convida um nascer de novo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler um texto agora, João capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 9. Na verdade, nós vamos passear por todo o capítulo 20, onde Jesus vai encontrar com seus discípulos o Cristo ressurreto. Eles já tinham experimentado Jesus, viu Jesus curando cego, viu Jesus ressuscitando pelo menos 3 pessoas, viu Jesus fazendo milagres, expulsando surdo e mudo, demônio surdo e mudo, curando paralítico, fazendo de tudo. Passaram aperto com Jesus também, porque tinha uma expectativa de que ele, sendo o Messias, o seu reino não teria fim, ele seria imortal, invencível, inabalável. E de repente Jesus, sempre quando faz um milagre, falava assim, olha, mas não se engane, o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, ele será morto em Jerusalém, mas no terceiro dia vão ressuscitar. Mas eles não levavam isso muito a sério. Fez Messias morrer? O profeta Isaías fala que o seu reino não terá fim e não vai morrer. Ele está conosco, ele é o Filho de Deus. Só que ainda faltava uma experiência com Cristo ressurreto. Aí quando Jesus morre, há aquela decepção profunda, né? Poxa, aquele homem que a gente achava que era o Messias, agora morreu. O evangelista Lucas vai dizer de 2 discípulos no caminho de Emaús, desconsolados, um falando com ele, puxa, gente, um homem poderoso em obras, agora morreu. O que vai ser de nós? Os 12 apóstolos, né? Os mais próximos de Jesus, presos num cenáculo, numa sala, com medo, porque Jesus foi morto por perseguição religiosa, né? Por intolerância religiosa, perseguição religiosa. Entregaram Jesus às autoridades como um blasfemo, como alguém que estava desordenando a ordem religiosa daquela época. Olha que interessante. E os discípulos com medo. Agora a gente não pode nem pôr a cara fora, porque a gente também está com medo. Mas faltava uma experiência maior com Cristo ressurreto. E aí o Evangelho de João, no capítulo 20, vai narrar 4 encontros de Jesus com os discípulos, que são as 4 experiências com Cristo ressurreto que eu queria compartilhar com a gente. A primeira, Jesus encontra com os discípulos, Maria Madalena, a gente vai ver, Maria Madalena vai
no domingo pela manhã. Jesus morre na sexta, no sábado não podia trabalhar por causa da lei judaica, então não foram lá para embalsamar, perfumar o corpo de Jesus. Foram no domingo pela manhã, Maria Madalena vai pelo domingo da manhã e vê, ela triste, né? Morreu meu Senhor. Mas como se não bastasse, morreu meu Senhor, chega lá, roubaram o corpo do meu Senhor. Porque, gente, é bonito a gente ler, porque a gente já sabe o final da história, né? Mas imagina, sei lá, no túmulo de alguém, não está a pessoa lá. Lógico que você vai pensar que alguém roubou. Perseguição religiosa, achar que o cara ressuscitou. Ela nem lembrava, os discípulos nem lembravam que ele tinha dito que ele ressuscitaria. Pelo menos 3 vezes ele fez essa profecia, essa predição. Olha que interessante. E aí Maria fica desconsolada, vai, avisa Pedro e João. Pedro e João vão rápido lá, né? O texto mostra que João chega primeiro, mas fica com medo. Ele viu de longe que estava vazia, era uma caverna, eles faziam o sepultamento numa caverna, a pedra removida. Ele vê de longe, olha que carinho do Evangelho, né? Diz o texto que as mantas que cobriam o corpo de Jesus, o rosto e o corpo, que era uma mortalha que se colocava no corpo da pessoa que morreu, estava cuidadosamente dobrada. Jesus ele não levantou sem arrumar a cama, sabe? Ele arrumou bonitinho, deixou lá dobrado, né? Inclusive o rosto, o pano que cobre o rosto de Jesus, né? Que em latim é chamado de sudário, né? De onde vem as relíquias sagradas do santo sudário. Ele estava dobrado muito gentilmente, cuidadosamente por Jesus. Pedro olhou, entrou lá dentro, desaforado como ele é, né? Impulsivo, entrou lá dentro, não viu ninguém, ficou impressionado. Mas quando João vê João não entra dentro da caverna, ele vê de longe, diz o texto que ele viu e creu. Gente, isso é lindo. Ele viu e creu. Na hora ele lembrou de que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar. Ele lembrou do que diziam as Escrituras. Ou seja, nós só temos iluminação daquilo que é a Escritura de verdade a partir de Jesus de Nazaré. Olha que interessante. Quando ele viu Cristo ressurreto, ele falou, cumpriu o que o profeta Isaías disse. Seu reino não terá fim, ele não morreu. Ele não está morto. Ele ressuscitou. Foi a primeira grande experiência. Suscitou fé nele. Como se não bastasse, Maria Madalena, desconsolada, estava do lado de fora, uma discípula muito querida de Jesus, conversou com 2 anjos, sem saber que era anjo. E ele falou, por que você está chorando? Olha, porque levaram o corpo, você não está sabendo que levaram o corpo do Senhor? Se foi você que roubou o corpo do Senhor, não tem como você me mostrar onde ele está, não? E aí um outro anjo, que era Jesus de Nazaré, chama Maria, e ela reconheceu a voz do mestre e disse, Rabone, seria uma espécie de professor, porque a gente chama hoje, nas escolas, chama a gente de né? Tia, né? É diferente do rabi. O Rabone vem do aramaico, né? Então é diferente do rabi, que era o mais comum, rabino, professor. A senhora é mestra. E aí Jesus falou, olha, não me detenhas, eu vou para o Pai, vai lá anunciar para ela. O meu Deus é o vosso Deus, o meu Senhor é o vosso Senhor agora. Então a segunda experiência foi de Maria Madalena. A terceira experiência foi Jesus aparecendo dentro de onde estavam os discípulos com muito medo, porque Jesus foi envolvido pelos religiosos que viam aquilo como uma ameaça à religião estabelecida. Jesus entra lá dentro e fala, paz seja convosco. Aqueles discípulos aterrorizados recebem a paz do Senhor. E o quarto encontro acontece também nesse capítulo 20, Jesus encontra com Tomé, porque curiosamente o texto mostra que quando Jesus entra naquele cenáculo, né, naquele ambiente, naquele quarto, onde estavam os discípulos, Tomé não estava. É lógico que Tomé ia duvidar, gente. A gente fica colocando a culpa no Tomé, porque ele é um cara sem fé, né? Aí quando fala assim, olha, nós vimos o Cristo ressurreto, vocês tiveram uma projeção, eu só vou acreditar se eu encostar nas feridas dele, no machucado dele, eu tenho que tocar. Gente, poderia ter sido Tomé, poderia ter sido João, era só não estar lá para ver Jesus que você duvidaria, gente, é um morto ressurreto. Lógico que você ia ficar com dúvidas também. E aí Jesus aparece para Tomé, que até então seguia Jesus meio que no embalo. A gente tem poucas aparições de Tomé, principalmente no Evangelho de João. Uma que ele tem uma certa indisposição para ir lá ressuscitar Lázaro com Jesus, não acreditava. Ele falou assim, não, vamos voltar lá, esse cara está morto há 4 dias, nós vamos tomar pedrada. Não vamos não, esse é Tomé, né? E depois, quando Jesus fala que vai para o Pai, falou assim, olha, eu vou preparar um lugar, e pergunta qual é o caminho.
sem entender muitas coisas ainda. Ele estava ali no embalo da fé, da multidão, via que Jesus era o mas não tinha um relacionamento pessoal ainda, até encontrar com Cristo ressurreto. Vamos ler só os primeiros versículos desse capítulo 20 e vamos mastigar essas 4 experiências para nós aqui. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao seu sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então ela foi bem de manhã, antes da alvorada, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava, João, e disse-lhe: tiraram o sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro e também viu os lençóis. E o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, bem dobradinho no lugar à parte. Olha que cuidado de Jesus. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro, viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Olha que experiência linda, Geralmente a fé é crer naquilo que a gente não vê. Aqui a fé foi ver para crer, que foi a experiência do discípulo amado João. Esse primeiro encontro vai trazer para nós a seguinte experiência. A experiência com Cristo ressurreto é que suscita fé no coração. E olha, sem fé é difícil viver. O apóstolo João vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo mundo sofre, todo mundo tem dificuldade, todo mundo vive angústias das mais variadas. Sem fé, meu irmão, é muito pior. A fé é a vitória que vence o mundo. Diante dos discípulos desolados, desesperançosos, Jesus suscitou fé neles. A gente acha que fé é uma questão pessoal, mas eu não tenho fé, como se fosse um reservatório de fé dentro do nosso coração. Você tem fé pouquinho, é assim. Mas não é assim que o Evangelho ensina. O Evangelho vai dizer que a fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé, que é dom de Deus, para que ninguém se glorie. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9. Isso é interessantíssimo porque às vezes a gente fica como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Mas é Ele que faz a fé gerar no nosso coração. Quando você experimenta a ressurreição, Cristo ressurreto, Ele suscita a fé. O salmista vai dizer assim: olha, na tua luz é que vemos a luz. Olha que lindo. É uma poesia, do salmista. Na tua luz que vemos a luz. A fé não vem de vós, é dom de Deus. Jesus vai dizer: olha, não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós outros. Lembra também os próprios discípulos de Emaús, quando no caminho ali, desolados, após a morte de Jesus, Jesus aparece para eles, eles não reconhecem Jesus, Jesus fala com eles, prega para eles e fala que, olha, mas aqui, não fica não preocupa não. Toda a Escritura, os profetas e a lei, mostra que o Cristo iria padecer na mão dos malfeitores. Isso é uma profecia. E enquanto os discípulos sem fé, porque Jesus tinha acabado de morrer, enquanto Jesus começa a falar a palavra dele para o coração deles, diz o texto que aquilo ardia o coração deles de uma forma que quando chegou perto da casa, eu só estou indo embora, viu gente? Sem se revelar como Cristo. E aí eles falam: olha, fica, Senhor, mais um pouquinho, porque é o Senhor que suscita a fé no nosso coração. Às vezes, você está vivendo um momento que está difícil. Você acha que está me faltando fé no cuidado de Deus no meio desse caos. Mas calma, fica, Senhor, mais um pouquinho. Porque na perseverança que nós ganhamos a nossa alma, vai dizer as profecias. Olha que interessante. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Na tua luz é que vemos a luz. A maior prova disso é que quando Jesus fica com eles até mais tarde, e no partir do pão, eles reconhecem Jesus de Nazaré. Porque até a fé é dom de Deus. Fé para enfrentar o caos. Olha o caos que eles estão vivendo. Jesus falou aí que, olha, fique em paz. Eu estou aqui
eu ressuscitei. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Uma frase de Santo Agostinho que eu gosto demais, ele fala assim, olha, ter fé é acreditar naquilo que não se vê. E a recompensa da fé é ver aquilo que se acredita. Foi o que aconteceu com João. Ele viu e creu. Ele lembrou na hora da palavra. E a gente tem hora que a gente vive umas pelejas na vida, que a gente precisa dessa fé que vence o mundo. Desse Cristo ressurreto que veio, olha, eu ressuscitei, calma, eu estou no controle. Eu estou aqui. Tenha fé, tenha bom ânimo, não temas. Ele que suscita a fé. Na tua luz vemos a luz. Às vezes a gente acha que a fé é um mérito próprio nosso. Ouve a sua palavra, deixa ela crescer, né? Ele que coloca sal na nossa boca para que nós possamos ter sede dele. Foi o que Santo Agostinho disse também lá nos primeiros séculos. Então a primeira experiência, que é a experiência com Cristo ressurreto, suscita fé no coração. Sem fé é muito pior, meu irmão. Até a neurociência hoje está vendo a importância da fé para tratamento psicológico, saúde mental. Te recomendo a praticar meditação, a orar, a buscar uma vida comunitária, uma espiritualidade. A gente fica todo internetiano hoje, sem contato humano. Já reconhece que quando a gente está fazendo oração, produz substâncias no cérebro que favorece o nosso tratamento. Sem fé é muito mais difícil. Mas é o Cristo ressurreto, esse que venceu a morte. Se ele venceu a morte, o que ele não pode fazer por nós? Ele que suscita a fé. Talvez você está vivendo um momento onde você acha que você está sem fé, mas é ele que vai suscitar a fé no seu coração. Esse é o Cristo ressurreto que se revela a nós nessa manhã. A segunda experiência maravilhosa é essa experiência de Maria Madalena, que o Cristo ressurreto trouxe consolo e abrigo. Consolo e abrigo. Olha que palavra, reconhecer a voz do Mestre. Quando Jesus disse, Maria, você não está me reconhecendo? E ela, meu Senhor, foi abraçada no meio da desolação. Talvez você vive momentos difíceis da vida que tudo que você precisa de ouvir a palavra daquele que te chama pelo nome e fala, calma, eu estou aqui, eu dou abrigo, eu dou consolo, eu dou conforto. É uma palavra afetiva de Jesus. Por isso que a experiência com Cristo não é uma adesão religiosa, não é passar para crente, é a experiência com Cristo ressurreto, que ouve aquele que sabe o seu nome. Não é isso que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me servem. Me chama pelo nome. O versículo anterior a esse que eu acabei de citar, ele fala que eu as chamo pelo nome. Então, quantas vezes Maria Madalena não ouviu Jesus a chamar pelo nome? E no meio do caos, na hora que ela achou, acabou tudo, a gente estava seguindo um cara que morreu, não é o Messias, o seu reino acabou, de repente ela ouve aquela voz que é consolação. Talvez você vive um momento, eu diria talvez não tão ruim quanto os dos discípulos que tinham seu mestre morto, mas aquele que é morto e ressurreto nos chama pelo nome. E quem sabe hoje ele não está querendo te chamar pelo nome também. Amém? Então a experiência, segunda grande experiência, é essa experiência afetiva de consolo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E é mais incrível que quando Jesus vira para Maria e fala o nome dela, não para por aí. Ele vai dizer no versículo 17, lá de João capítulo 20, recomendou Jesus, não me detenhas. Olha, não vou ficar muito com você aqui, que eu tenho que voltar para o Pai, porque ainda não subi para o Pai. Mas vai ter com seus irmãos e diz, a primeira grande evangelista da história foi uma mulher, né? Maria Madalena. Vai ter com seus irmãos e diz-lhes que eu subo para o Pai, que é o vosso Pai, para o meu Deus, que é o vosso Deus. O que Jesus está dizendo? Olha só, eu que estou te dizendo aqui, chamando pelo nome, te dando consolo e abrigo, o meu Deus que me ressuscitou é o seu Deus também. O meu Pai que me ressuscitou e me deu todo esse poder é o seu também. Ele está querendo dizer o seguinte, fica tranquilo, se eu te conheço e te chamo pelo nome, é esse meu Deus que está do seu lado. Deus está conosco. Você pode estar enfrentando um luto profundo como Maria Madalena está vivendo. E tem coisa pior do que a morte? Acho que não. E aí Jesus disse, mas o meu Deus é o seu Deus, é o vosso Deus. O meu Pai é o vosso Pai. Que bonito, né? O Cristo ressurreto suscita, traz para a gente consolo. Está no caos, mas calma. O Deus que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos no capítulo 8?
Se Deus não poupou o seu próprio Filho para nos salvar, não nos dará com Ele todas as coisas? Tem coisa que Deus não pode fazer depois de ter ressuscitado Jesus de Nazaré? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Terceira grande experiência do Cristo ressurreto é quando Jesus encontra com os discípulos e fala: paz esteja convosco. Nós vivemos agitações enormes. Paz esteja convosco. E quando Jesus aparece para os discípulos e eles lá angustiados, com medo de ser tão perseguidos quanto o seu mestre, porque o próprio Cristo diz um pouco antes da sua morte: olha, se me perseguiram, vos perseguirão também. O discípulo não é maior do que o mestre, então eles estão com medo. Aí Jesus aparece ressurreto e diz: paz seja convosco. Gente, a gente vive uma geração, uma vida extremamente agitada, principalmente um negócio chamado paz interior, ansiedade, remédio, preocupação, taquicardia, insônia, não é? Aí vem Jesus de Nazaré para os discípulos com medo, com uma fobia de morte, lutados, e diz: paz seja convosco. Jesus não estava prometendo que eles não teriam perseguições. Jesus estava falando: olha, paz no meio das circunstâncias adversas. Uma frase que eu anotei aqui de um comentarista que eu achei muito bonito, que ele diz: a paz para os discípulos não significaria mudança de circunstâncias, porque eles continuaram sendo mal vistos pelo sistema religioso, como alguém que seguiu um líder de uma seita nazarena, né? Então a paz para os discípulos não significaria mudança de circunstâncias, mas mudança no coração aflito. Isso faz toda a diferença. Paz no meio do caos, paz que excede a todo entendimento, só o Cristo ressurreto. Talvez a sua circunstância não vai mudar, mas vai vir uma paz. A paz que ele diz assim: olha, eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Por isso eu estou te dizendo isso, senão eu não teria dito. Porque a paz de Jesus não é a paz romana. A paz romana era por imposição. Vinha Roma, estava tendo uma agitação, era Pax Romana, ia lá, pela força da marra, fazia uma paz por imposição. Jesus não. O príncipe da paz traz uma paz interior. E se tem uma coisa que a gente precisa na vida, até na relação com Deus, é paz. Um dos versículos que marcou a vida de Martinho Lutero, eu diria que um dos que mais me marcaram na minha caminhada cristã, é Romanos capítulo 5, se eu não me engano, quando o apóstolo Paulo vai dizer: justificados com Cristo, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus. A gente tem um problema com Deus também. A gente acha que Deus é aquele velho, barbado, mal-humorado, que está lá no céu, anotando todos os seus pecados, e que qualquer coisa que aconteceu é a mão de Deus pesando. A gente perdeu a paz com Deus, ao ponto de Martinho Lutero ter que fazer uma teologia e falar, instruir algo que ele chama de Cristos por mim. Ou seja, Jesus é por você, não é contra você. Vamos parar de ter briga com Deus. A gente cria um ídolo na cabeça, como se ele estivesse ali: mas eu sou tão assim. Paz com Deus, não é por você, é por Cristo Jesus. É por isso que Jesus se apresenta para eles e diz: paz seja com vocês. A paz que vence o medo, a paz que vence o caos, que vence a angústia, o sofrimento. Eu não sei o que você está vendo. Talvez você está enfrentando um problema de enfermidade. Jesus está dizendo: paz seja convosco. O Cristo ressurreto traz paz. Essa é uma experiência que a gente precisa. Nessa nossa geração agitada, ansiosa, aflita, que tem problema com o silêncio, com a paz interior, essa é uma grande palavra de Jesus: paz seja convosco. Para os discípulos aterrorizados e com medo, essa foi a experiência de Jesus, a mensagem de Jesus. E a última experiência com Cristo ressurreto foi com Tomé. E o Cristo ressurreto, ele traz para a gente, ele suscita em nós relacionamento pessoal. Quando o Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, ao tocar nas feridas do Cristo ressurreto, ele parou de ser um simpatizante do discipulado e tornou-se aquele que teve uma relação com Jesus. É por isso que eu introduzi a minha palavra hoje, dando aquele monte de números sobre a experiência religiosa. Porque o convite do Evangelho não é se virar crente, não é você ter uma adesão religiosa, é você ter experiência com Cristo ressurreto. E eu vi o Cristo ressurreto, diz o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios. Ele apareceu primeiro a Cefas, depois aos discípulos e a mim.
nascido fora de tempo. Olha que interessante. A pessoa que encontrou Jesus de Nazaré teve essa experiência com Cristo. É por isso que quando ele diz meu Senhor e meu Deus, Tomé seguia Jesus em meio às dúvidas e no embalo das amizades, mas ainda não tinha encontrado o Cristo que ele disse seu. Hoje a gente tem gerações de pessoas que, filho de crente, neto de crente. Eu me converti numa época que você não tinha essas 3, 4 gerações de crente. Você tinha experiência com Cristo de maneira hereditária. Não existe. Não existe. Você vai ter, eu repito isso exaustivamente. Minha filhinha está aqui com a minha esposa sendo encaminhada no caminho do Senhor, mas ela uma hora vai ter que encontrar com Cristo ressurreto. Talvez encontre já. Talvez vai ter um momento dela. Talvez encontre aos poucos, como os próprios discípulos, que foram tirando dúvida. Quem é esse? Quem é esse? Tu és o Cristo. Ele ressuscitou, meu Senhor e meu Deus. Isso que é discipulado. Discipulado de Jesus é relacionamento. Não é uma adesão religiosa. Então as 4 experiências com Cristo ressurreto para a gente, hoje, são essas. A primeira é que Ele é que suscita fé no nosso coração. Às vezes você está vivendo um momento difícil, sem fé, mas é Ele que vai gerar fé. João viu e creu. A gente vai vendo o cuidado de Deus. Talvez essa palavra suscita fé no seu coração. Talvez essa palavra arde no seu coração para que você enfrente o drama que você está vivendo. A segunda grande experiência é que Jesus traz consolo e abrigo. Às vezes você está num momento, você fala, Jesus me abandonou. Aí vem Jesus e fala, vai te chamar pelo nome, Samuel, Lira, Juliano, Caleb, vai chamar pelo nome e vai dizer, olha, o meu Deus, Samuel, Juliano, Caleb, Lira e todos aqui, é o vosso Deus. O meu Pai é o vosso Pai. Ninguém vai te arrebatar da minha mão, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. A terceira grande experiência é a paz. A gente precisa de paz. Ter paz é muito mais difícil, às vezes, de ter uma fé triunfalista que quer mudar toda a circunstância. Paz no caos, paz para enfrentar um diagnóstico, paz para enfrentar uma crise financeira, um desemprego. É só o Espírito Santo mesmo. Só aquele que se levantou dentre os mortos e diz, paz seja contigo. E a última coisa é que Jesus quer de você, meu querido, um relacionamento pessoal com Ele. Para você dizer, olha, eu tenho certeza de quem Ele é, porque Ele é meu Senhor e meu Deus, como Tomé disse.